Boa noite, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 1º de maio de 2026, dia do trabalhador, dia do trabalho, né? É um feriado. Eu tô em dívida aqui com vocês no canal. Tem um vídeo que eu gravei no dia 2 de abril, que é a demonstração do primeiro bot, e eu ainda não publiquei esse vídeo. Eu quero assistir para ver se tem uma parte que eu preciso cortar ou não. E aí, eu vou publicar esse vídeo, né? Que esse bot, ele na verdade não chega a ser um bot, ele faz trade, mas não está automatizado. E depois de muito refletir, eu parei para pensar que é melhor fazer copy trading, que é você copiar o trade de quem faz, ganha bastante, né? Mas esse não é o assunto de hoje, tá? Eu só tô dando satisfação para vocês, agradecer aos 125 inscritos, porque essa série de vídeos da Polymarket trouxe 12 novos inscritos, né? Então, obrigado a todos. Não, continue acompanhando. Eu estava ocupado fazendo entrevistas de emprego esse mês passado, por isso que eu não publiquei mais. Um grande amigo meu estava perguntando para mim sobre esses tipos de aparelho aqui, gravadores de IA, né? E o preço varia, né? Tem esses mais baratos, R$ 400, e tem alguns que vão de 1.000 a R$ 2.000. Não estou fazendo propaganda nem criticando, mas a ideia é eu explicar aqui para vocês uma alternativa que a gente pode fazer com pessoalmente com inteligência artificial, né? E eu vou explicar um pouco da como eu vejo isso daqui. Então, lembrando que eles custam nessa faixa de R$ 1.000. Alguns têm assinatura anual ou mensal, tem um plano, uma cota gratuita e acima de 2 horas você tem que pagar mais. E então, só para estabelecer um baseline para nossa discussão, né? Vamos colocar aqui. Eu até tinha perguntado para o Grok, esqueci que ele tinha respondido para mim, mas vamos colocar assim: assistente barra gravador barra transcrição com IA. Eu acabei esquecendo o termo que ele usava, né? E nós vamos começar numa reflexão, uma arquitetura mobile, né? Então, assim, uma arquitetura mobile, ele 100% rodando no próprio dispositivo. Aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu não acho isso uma boa escolha. Então, lembrando assim, nós estamos propondo um substituto para aqueles componentes ali que eles têm a vantagem que eles têm a bateria própria, não vai drenar a bateria do seu celular. Então, a gente está tendo em mente aqui que você pode usar num celular antigo que você não usa muito, ou ele vai estar conectado na fonte. E também assim que você possa ter uma certa flexibilidade de pegar uma gravação feita com outro dispositivo ou gravar ao vivo. Só lembrando assim, consulte a sua legislação local, porque nem sempre você pode gravar uma pessoa, né? Você tem que ter o consentimento das pessoas participantes, e mesmo que se a situação permita que você grave sem ter consentimento, é meio que falta de educação. Então, eu tenho sempre isso em mente, tá? Mas vamos pensar aqui no celular, que você tem o seu celular. Hoje em dia, você tem, vamos chamar aqui de modelos de IA, né? Modelos de IA embutidos para transcrição. Então, como por exemplo o Whisper. Você pode usar o Whisper ou outros para transcrever. E aqui não é o melhor termo, né? O melhor termo não seria esse modelos de IA, seria é uma aplicação de machine learning, assim, né? Mas vamos deixar esse nome modelos de IA aqui. Vamos ver se eu acho um melhor. IA para transcrição, para não ficar tão ruim. IA para transcrição, mas alguns são mistos, assim, eles são modelos de linguagem e são multimodais, né? Eles são capazes de fazer a transcrição e você conversar, mas raramente eles vão rodar localmente, né? E aqui no caso, modelos de IA embutidos são aqueles modelos pequenininhos que podem rodar e que vai ter desvantagem de
pode esquentar demais, né? Esquentar demais e drenar a bateria. E você também pode usar um celeiro VAD, que é como se fosse também uma rede neural, né? Para detectar silêncio. Então, com essa base aqui, por que que isso aqui é interessante? Dá para a gente começar a fazer vários tipos de exercícios numa aplicação mobile que você pegue um celeiro VAD, um Whisper ou outra IA para transcrição, vou até colocar uma barra para dizer que é uma alternativa, e um modelo de IA embutido. Você pode, por exemplo, se você é um ator, você quer ensaiar, você tem uma peça de Shakespeare para ensaiar. Então você pode programar a sua IA para uma peça específica ou para que a pessoa construa uma estrutura que quando ela fala, aí ela faz o silêncio, a IA pode executar o som da próxima fala e deixa os buracos para você fazer a sua fala. Então isso pode ajudar quem precisa ensaiar, né? Um ator ou um outro profissional de comunicação. Você também poderia fazer tradutores universais. Se você usar um modelo de IA que ele é multilingual e você consegue fazer a transcrição do que a pessoa falou e talvez deve ter um dispositivo que você pode conectar mais de um microfone, aí dizer assim, ó, esse microfone é uma língua, esse outro microfone vai ser outra língua, ou até o fone, né? Se o fone for estéreo, dizer assim, ah, no canal esquerdo vai sair em português, no direito vai sair em inglês, alemão, italiano, o que seja. Então você pode fazer um aplicativo para tradução universal, né? E também para reuniões, né? Você pode pensar assim, uma sala de aula. Se você pedir autorização para o professor, você grava o professor. E aí, se o microfone for bom, também vai pegar o som dos alunos conversando, pode ter os questionamentos. Aí você tem que ver se vai conseguir ignorar os ruídos de fundo, as conversas paralelas, né? Mas você poderia gravar uma aula, gravar uma palestra. Então isso vai para abre o leque de opções para muitas coisas. Por exemplo, numa religião ali tem uma pregação na missa, ou de um pastor, ou de um centro espírita, centro de umbanda, um budista, o que seja, né? Uma preleção, uma pregação. E no ambiente de trabalho, né? Se você é, sei lá, um advogado, um médico atendendo um cliente. Porque aqueles aplicativos que eu mostrei rapidamente, eu nem mencionei o nome porque eu não estou fazendo propaganda e também não quero criticar. Eles, eles fazem a transcrição e depois você pode ter assim um resumo, né? Resumo da, da interação aqui, vou chamar interação, né? Porque por isso que você precisa de um modelo de IA. Aí você tem o resumo da interação e você também pode ter uns actionable, né? Action points. Por exemplo, agendar reuniões, enviar e-mails. Então, o que eu estou discutindo com vocês aqui é a construção de um sistema que ele seja capaz de todo num monolito, assim, só uma aplicação de celular, sem precisar de internet nem nada, de nada externo, ele seria capaz de fazer tudo isso. Porque o celular já vem com um microfone, né? Então você pode gravar. Ele já existe a capacidade de detectar silêncio quando alguém está falando ou não, que aí você para a gravação e você tenta fazer uma transcrição em tempo real. Ele tem a capacidade de você instalar um modelo que entenda muitas línguas, que faria a tradução. Eles vêm embutido também um TTS, né? Então vou colocar aqui um TTS se você quiser que sua aplicação fale alguma coisa, né? TTS, Text to Speech. E, e isso daqui seria uma super aplicação. Dá pra gente fazer até para tentar vender e competir com aquelas outras, né? Aí no caso seria bom você ver a necessidade do cliente, porque você querer fazer um super aplicativo, ele é um tiro no pé, né? Porque você não vai conseguir achar um público-alvo facilmente. Então, o que que eu diria assim, como exercício aqui?
para a gente estar fazendo, né? Você pode começar com a coisa mais simples, que é com o celeiro VAD, né? Celeiro VAD mais gravação. Por quê? Se você tem um, um aplicativo que ele detecta silêncio e grava, você consegue separar as falas, né? Você já tem essa capacidade de quase você ter os turnos, né? De que você tem uma pessoa um, uma pessoa 2, aí isso veria aqui um pouco mais difícil de fazer, chama diarização, tá? Você quer detectar quem está falando. Mas isso daqui, como eu mencionei para vocês, se você já tiver um TTS, que seria o próximo passo, você já consegue ter, por exemplo, um professor de línguas para você ficar praticando, porque você pode extrair a tarefa de aprender línguas como várias coisas, estudar gramática e tal, mas tem a parte que é a prática. Então você pode, imagina assim, você embute aqui no seu aplicativo 1000 áudios de perguntar o preço, cumprimentar, e aí uma hora o áudio toca e a outra hora você repete, por exemplo. Então tem muitas aplicações, como eu falei, de ensaio de teatro. E isso daqui seria leve, porque o Celeiro VAD é super leve, gravar é leve, o celular consegue fazer. O TTS local tem que ver se está disponível ou se teria que usar uma API. E isso daqui pode envolver custos, mas tem mais flexibilidade de você ter vozes. Então, pense assim, se você começar a fazer um aplicativo mobile, esse seria o melhor caminho. E aqui, eu não sei se eu vou conseguir mudar a cor, tentar colocar numa cor vermelha, não dá, ele muda tudo, né? Mas eu vou colocar aqui um asterisco, porque você Você usar um modelo de IA embutido, uma transcrição local e fazer esses action points aqui, o resumo da interação, você usar uma IA vai ficar muito pesado. Como eu falei assim, vai gastar muita bateria, pode ser que o celular esquente demais. Então, uma outra proposta seria você fazer uma arquitetura híbrida, né? Aí, num próximo vídeo, eu quero comentar que o Google Cloud ele disponibiliza uma máquina gratuita. Talvez eu tenha comentado num vídeo que eu falo do Telegram, né? Porque se você usar uma arquitetura híbrida, você vai ter o seu celular aqui. E aí você pode escolher também se você quer fazer ela flexível para ser multi-provider ou para rodar local. Aí você tem a nuvem. Acho engraçado que eu imagino o diagrama na minha cabeça de um jeito, mas na hora de desenhar dá mais trabalho, assim, né? E você pode também ter a máquina local, que você pode usar um túnel. Você pode procurar um vídeo no meu canal que eu falo de como fazer um túnel para o Telegram, né? E, inclusive, se você quiser não ter um aplicativo completo, você pode criar simplesmente um, um canal no Telegram, lá, um bot no Telegram, né? Que você restringe ele só para o seu usuário. E aí você não tem a gravação em tempo real, você não vai ter celeiro VAD, mas você tem a gravação já meio de graça. E você pode ter todo o resto aqui, text to speech, você pode receber áudio, você pode ter até esses action points aqui, né? Tipo, agendar uma reunião, enviar e-mail. Aí você vai usar essa estrutura aqui, o cloud, e se você quiser usar a máquina local para você gastar menos, porque essa máquina aqui que você pega de graça, que daria uns quase US$ 10 por mês se for pagar, ela não vai ter muita memória, né? Ela não tem muito acesso. Então o que que acontece? É, como eu falei para vocês, o jeito mais fácil de você começar a fazer isso é com o Telegram, né? Mas se quiser fazer um aplicativo local, com a ajuda dos agentes, não deve ser tão difícil. Aí aqui você pode ter rotear
para o provider de transcrição. Porque você pode usar o Whisper no Grok com Q, né? Pode usar o oficial do OpenAI, você pode usar no HammPod. E eu fiz um vídeo que eu explico isso, mostro os custos, e o custo mais baixo é rodar local. Então você poderia rotear localmente esses arquivos aqui. E também você pode fazer uma estrutura que você armazena na nuvem, né? Os seus áudios, as sessões. Esses arquivos não são tão grandes, né? Nuvem. Você poderia armazenar num Object Store. Ou se você quiser, você armazena localmente. Eu quero discutir isso mostrando como que se implementa isso, né? Porque isso daqui é mais fácil falar, mas você gasta, isso daqui gasta 1 ou 2 dias, isso daqui vai gastar 1, 2, 3 dias, que são muitas partes móveis, né? E como eu falei assim, a ideia é você evitar ter que pagar aqueles R$ 1.000, né? Então, para muitas pessoas vai ser mais barato pagar R$ 1.000 e usar, mas a ideia aqui fala assim, não, eu posso construir para uso pessoal ou construir para vender. E aí você pode vender um curso, né, de como fazer isso, você pode vender o código-fonte e o aplicativo em si. Porque se você for fazer uma estrutura que você está vendendo o, o armazenamento em nuvem, transcrição, tudo, você vai cair no fosso da LGPD. Você vai ter que se preocupar com a privacidade dos dados, você vai ter que se preocupar com a legalidade, né, do que está ali, né? Se alguém pedir uma ação judicial, você vai ter que fornecer os dados e tal. Isso dá muito trabalho para quem está trabalhando solo, né? Por isso que eu estou oferecendo isso aqui como uma opção para uso pessoal, ou se você for vender como um software sem garantia, fala assim, ó, é o que é, esse daqui é o código, você use ele e é por isso mesmo. Então, não é uma coisa que é para todas as pessoas, tá? Mas é um experimento interessante para se fazer, porque você quiser, você pode construir um super agente a partir disso, né? Que isso daqui é um protótipo de um Jarvis, de uma Alexa, são assistentes pessoais. Aqui nesse caso nós estamos focando no resumo da interação. Então, se você tem uma aula ou se você tem uma reunião, você não tem só a transcrição. No final da transcrição, você vai passar isso para um agente de IA, e você pode usar, por exemplo, um agente externo aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o DeepSeek, que ele tem agora 1 milhão de janela de contexto. Você poderia colocar todos os livros do Harry Potter e não enche a janela, tipo, dá 750 mil palavras. E não é tão caro. Então, você pode usar isso daqui para ele poder lidar, que é uma coisa que há um tempo atrás não conseguia fazer, é para ele poder lidar com a transcrição de uma reunião inteira. Então, hoje, você consegue ter 1, 2 horas de transcrição e você passa para um modelo de IA e não vai ter risco de encher a janela de contexto dele. E se ele tem um agente, um harness, né? Vamos desenhar aqui por fora. Se você tiver um harness, que é um Hermes, um OpenClaw, um Cloud Code, um Codex. Então esse termo está sendo bem usado desde harness é arreio, né? Acho que é com dois N, não lembro se dois N's. É, até fiz um vídeo sobre o Hermes, ele tá ficando bem famoso. O OpenCloud tá caindo em desgraça, assim, não porque é ruim, mas porque os outros são melhores, né? Então você vai conseguir fazer toda essa parte de dar ferramentas para ele, por exemplo, você estava lá com o médico fala assim, você tem que tomar um remédio de 8 em 8 horas. Aí o agente de IA, ele vai ser inteligente o suficiente para criar 3 eventos na sua agenda diários recorrentes lá de tome o remédio de 8 em 8 horas e vá na farmácia comprar o remédio. Ou se um professor fala assim, na aula que vem, entregue o exercício 2, 3, 4 e 5. Aí ele pode criar um evento para você fazer o exercício, um evento para você entregar o exercício. Então, é muito interessante você trabalhar com isso. Como eu falei assim, se você quebrar em partes, você está lidando com a transcrição, você pode usar o Whisper ou outros modelos mais rápidos, mais leves. Você
tá lidando com uma IA que é capaz de entender o contexto e uma IA capaz de tomar atitudes. Aí, como eu falei para vocês, assim, dá para fazer tudo no próprio celular, que aí você tem privacidade total, né? Só que é o custo de você vai estar gastando muita computação, muita energia. Ele pode ser que esquente, que a gente mora aqui no Brasil, né? E você não vai ter a IA mais inteligente. Aí, essa arquitetura híbrida aqui, não. Você pode ter uma máquina como uma thin layer, né? Uma camada fina, que ela, para você não ter que chamar diretamente do celular pro DeepSeek, ele não ter que fazer o harness, né? Você deixa o harness aqui dentro dessa cloud, ou mesmo na máquina local, se você não quer gastar muito, porque às vezes você pode ter uma máquina. Se você tem uma placa de vídeo boa, você já consegue usar o Whisper local. Aí você já, para quem usa bastante, você consegue economizar muito dinheiro, né? Só que quem usa bastante geralmente vai precisar, prefere pagar, porque ele não pode suportar a perda, né? Ele fala assim, o sistema não pode travar, não pode cair. Então, assim, a máquina local, que é só mais uma opção mais para teste, né? No fundo, acaba ficando com as opções. O Grok acho que dá umas 2 horas por dia de transcrição, eu não lembro quantos minutos, né? Dá para até olhar aqui ainda, ver se eles ainda têm, né? Eu acho que não sei se tem aqui o. É difícil de achar, tem que estar logado para poder ver aqui. O Grok, ele te dá esse ASD, eu esqueci o que é o Audio Tokens, né? É, não lembro se é em segundo, deixa eu ver aqui. Audio seconds per day. Tem um limite por day e por hora. Então, ele te dá dois, a cada hora 3.600 segundos. Então, ele te dá 7.200 segundos. Então, em uma hora, você pode transcrever 2 horas de áudio. E num dia, ele te dá isso aqui vezes 4. Então, num dia, você pode transcrever 8 horas de áudio. É meio que suficiente para uma pessoa, tá? Então, esses vídeos, se você procurar no meu canal, tem várias playlists de Whisper e tudo. São assuntos que eu já comentei, assim, sabe? A ideia geral do vídeo de hoje é essa possibilidade de você trazer aqui o Cileiro VAD e para o celular, né? E se você quiser, você pode trazer o Whisper também, mas é só se você quiser um caso de uso bem simples, né? Foquem, o que é a ideia hoje em dia? Foquem em construir um harness. Porque quando você tem um harness, o celular, o Telegram, o Discord, o Slack, tudo é apenas uma camada é um canal, né? Uma camada de comunicação com ele. Então, assim, foca aí no harness, construir ferramentas do harness, e aqui a parte de interface só, como eu falei assim, é o celeiro, a diarização, né? Então, eu queria apresentar essa arquitetura hoje para vocês aqui, né, como a fim de discussão, porque como o meu canal tem esse propósito de você discutir ideias e, e que cada um possa levar e se quiser construir por si próprio, e quando eu construo aqui, eu ponho o código à venda e deixo disponível, né? Mas, mas o que é o interessante aqui que eu estou falando para vocês? Essa mesma estrutura aqui que eu mostrei para vocês é essa transcrição, é o coração de um assistente pessoal, é um tradutor universal, é para você ensaiar no teatro, ensaiar uma palestra. Então, assim, acho que já esgotamos o tema por hoje, né? E, e vou guardar essa figura aqui. Deixa eu ver se dá para tirar o zoom, né? Para a gente continuar em outros vídeos com a parte prática. Então, assim, se aqui já está bem claro qual que é essa estrutura que nós estamos podendo usar, que você pode usar uma máquina na cloud para criar um túnel FRP, né? Que eu também fiz um vídeo sobre isso. Você pode usar para Telegram, tudo, para fazer um processamento local.
Você pode colocar o harness aqui dentro, mas não vai ter muita memória. Aí você pode instalar um harness aqui ou aqui para você poder ter toda essa orquestração de é, ações de agente de IA, porque o harness permite isso. Ele é uma maneira segura de você ler e escrever arquivos, você acessar ferramentas de IA. Tá? Senão você só tem o chatbot, que ele vai pegar, você passaria o contexto da conversa e ele te dá uma resposta. Põe lá os emojis, põe os textos. Mas isso é muito primitivo. Por isso que eu tô falando, você tem que ter uma forma de object store aqui para armazenar as interações, né? Que no caso, assim, por exemplo, está uma sessão, uma conversa, essa sessão pode ser composta por vários arquivos de áudio, aí eles vão ter uma ordem, aí você tem o timestamp, que você pode pegar e você pode até criar uma visualização. Se você quiser ter um site que você ouça todas as falas da pessoa. Então, isso vai depender muito do que você está produzindo, né? Mas como eu falei, a partir disso, você tem ele armazenado, ele num harness, você pode partir para as ferramentas, né? Então, criar o harness, ele vai usar ferramentas. Por exemplo, o agendamento, o TTS, enviar e-mails e etc. Então, o que que é a novidade aqui que eu quero trazer assim, em discussão? É você usar isso num celular, né? Porque tem mobile. E como eu falei, você fica com duas opções. De você querer fazer um super aplicativo que não depende de nada, ou que eu falei assim, comece devagar e aí cresça ele para essa arquitetura híbrida, porque com isso daqui você consegue ter uma camada de abstração. Aí você pode escolher e falar assim, não, agora eu quero usar o Grok, não quero usar o Whisper, quero usar uma outra IA que seja open source da China. E você vai trocando, você tira o DeepSeek, põe um outro modelo, só que aqui eu pus o DeepSeek que ele é mais barato, tá? Mas pode usar um DeepSeek, um Grok, e então, então é o tema de hoje, né? Acho que já tá esgotado. Espero que tenham gostado, assim, porque, como eu falei, assim, são coisas assim que qualquer um consegue fazer, né? E você pode usar a IA para te auxiliar, é só porque às vezes a gente não conhece os termos, como o celeiro VAD, que é Voice Active Detection, né? Ou diarização, TTS, ou que a gente nunca ouviu falar num harness, ou a gente nunca ouviu falar que dá para usar um cloud gratuito, que você pode usar ele como uma camada fina para acessar a sua máquina local, e assim por diante. Então, essa é a ideia, começar compartilhando essas ideias, né, esses princípios, esses temas, e depois é só você implementar, que eu pretendo fazer nas próximas horas. Então, muito obrigado a todos pela audiência, né? Tentar postar mais vezes e valeu pelo apoio. Curtam, compartilhem com quem mais se interessa por tópicos de ciência da computação, IA e tudo mais, né?